O conflito entre israelenses e palestinos retoma os tempos bíblicos quando Abraão teve os filhos Isaque e Ismael, e Deus havia prometido a Terra Santa para a sua descendência. Porém, segundo a Bíblia, o herdeiro que geraria o povo escolhido de Deus era Isaque. Já seu irmão mais velho, Ismael, que havia nascido da escrava Agar, expulsa da tenda de Abraão, cresceu no deserto e também gerou uma nação numerosa, que vivia em caravanas. Esses povos se desenvolveram dando origem a Israel e a Palestina, que duelam pelo território desde então. Depois da diáspora judaica, o Império Otomano tomou essas terras e viveu nelas até 1917. Contudo, os descendentes judeus que estavam espalhados pelo mundo retornaram ao local em migração em massa. Foi nesse momento que os confrontos conhecidos hoje tiveram início. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, a ONU, fez uma divisão do território para que não houvessem mais discordâncias, mas essa divisão não foi bem aceita por nenhum dos dois povos. As duas razões por trás dos conflitos. Existem duas razões principais dos embates entre Israel e Hamas. Prefiro dizer Hamas em vez de Palestina, porque é o grupo extremista que luta contra Israel. A primeira razão e principal é espiritual, e a segunda é política. A espiritual é desde o nascimento de Ismael e depois de Isaque, ambos filhos de Abraão. Sempre houve conflitos entre os irmãos. Os clãs criados por eles não tinham amizade entre si. Deus prometeu a Isaque, o legítimo herdeiro de Abraão, a terra de Canaã, que teve o nome mudado para Israel. A Ismael, Deus prometeu abençoar e prosperar, garantindo que dele nasceriam muitas nações. Perceba, porém, que a terra foi prometida a Isaque e seus descendentes, mas durante muitos anos, quem habitou nela foram os povos, que não eram dali, eram nômades, a exemplo dos filisteus, que habitavam a área onde hoje é a faixa de Gaza. A religião do Islã, a qual a maioria dos árabes é aderente, tornou essa hostilidade mais profunda. O Alcorão contém instruções, de certa forma, contraditórias para os muçulmanos em relação aos judeus. Em certo ponto, ele instrui os muçulmanos a tratar os judeus como irmãos, mas em outro ponto, ordena que os muçulmanos ataquem os judeus, que se recusam a se converter ao Islã. O Alcorão também introduz um conflito sobre qual filho de Abraão era realmente o filho da promessa. As escrituras hebraicas dizem que era Isaque. O Alcorão diz que era Ismael. O Alcorão ensina que foi Ismael a quem Abraão quase sacrificou ao Senhor, não Isaque, em contradição a Gênesis, no capítulo 22. Este debate sobre quem era o filho da promessa contribui para a hostilização de hoje em dia. A segunda razão é política. Os muçulmanos de Gaza e dos territórios ocupados da Cisjordânia querem um Estado palestino independente, tendo Jerusalém como capital. Eles não reconhecem o Estado de Israel como legítimo e não aceitam que Jerusalém seja a capital do Estado judeu, sendo que já era a capital desde a época do rei Davi. Vamos resumir para você entender. Conforme vemos em Gênesis, Deus prometeu a Abraão um filho biológico. Pela avançada idade dele e de sua esposa, Sara, que ainda por cima era estéril, o homem já não tinha mais esperanças. A promessa lhe deu um novo fôlego, ainda que tenham se passado alguns anos, sem que o rebento chegasse. Mas sua esposa não teve a mesma paciência. Tentou dar, abre aspas, um jeitinho, fecha aspas, para que a promessa fosse logo cumprida. Convenceu o marido a coabitar com uma escrava fértil, Agar, que engravidou e deu à luz Ismael.
Sara prometeu cuidar do menino, que nasceu como seu próprio filho. 2 povos se formaram a partir dos 2 filhos de Abraão. Isaque deu origem aos judeus, enquanto de Ismael surgiram os árabes. As discordâncias entre os 2 povos pendura até os dias atuais e parece estar longe de um fim. Os conflitos pioram cada vez mais, cada lado requerendo para si a Terra Santa, reivindicando direitos históricos. Ainda mais agora que o presidente americano Donald Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e determinou a mudança da embaixada americana para lá. Nem mesmo o estabelecimento do Estado de Israel após a Segunda Guerra acabou com os conflitos que, segundo a palavra, ainda tem muito pela frente e em pouco tempo culminarão no que está previsto em Apocalipse.